partir de maio de 1917, a pequena cova da Iria, em Fátima, Portugal, tornou-se palco de um dos mistérios mais intrigantes do século XX. 3 crianças pastorinhas, Lúcia, 10 anos, Francisco, 9 e Jacinta, 7, afirmaram ter visto uma senhora mais brilhante do que o sol sobre uma azinheira. A notícia espalhou-se, atraindo multidões. Estima-se que entre 30 mil e 70 mil pessoas testemunharam em 13 de outubro de 1917 o famoso Milagre do Sol. O que exatamente aconteceu naquele dia continua sendo um enigma. Teria sido um milagre divino? Uma manifestação de ciência desconhecida? Ou algo além de nossa compreensão? Seja você crente ou cético, prepare-se para uma viagem pelos arquivos e teorias menos comentadas de Fátima. Portugal vivia turbulências políticas. Após a proclamação da República em 1910, crescia o conflito entre um governo laico e a Igreja Católica. Em 1916, o país já enviava tropas à Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, a mensagem de paz e penitência trazida por Nossa Senhora aos pastorinhos teve enorme ressonância. A primeira aparição ocorreu em 13 de maio de 1917, quando a misteriosa figura pediu às crianças que voltassem todo dia 13, prometendo um grande milagre para provar sua mensagem. Nos 5 encontros seguintes, cresciam os relatos. Após intensas chuvas e trovões, os céus se abriam como um espetáculo. Testemunhas descreveram o sol como um disco opaco que girava e lançava luzes multicoloridas sobre a paisagem. O mais incrível aconteceu em 13 de outubro. Sob um forte aguaceiro, as nuvens teriam se dispersado e o sol dançou no céu, mudando de cor, rodopiando e emitindo feixes coloridos que banhavam o povo. Por cerca de 10 minutos, céus e terra assumiram tonalidades de verde, vermelho, laranja, azul e violeta, e alguns se apavoraram pensando no fim do mundo. Em seguida, o sol voltou ao normal, como se nada de extraordinário houvesse ocorrido. Esses fenômenos foram credenciados oficialmente pela Igreja Católica. Em 13 de outubro de 1930, o Papa Pio XI reconheceu o evento de 1917 como um milagre. Nos 5 encontros seguintes, cresciam os relatos. Após intensas chuvas e trovões, os céus se abriam como um espetáculo. Testemunhas descreveram o sol como um disco opaco que girava e lançava luzes multicoloridas sobre a paisagem. O mais incrível aconteceu em 13 de outubro. Sob um forte aguaceiro, as nuvens teriam se dispersado e o sol dançou no céu, mudando de cor, rodopiando e emitindo feixes coloridos que banhavam o povo. Por cerca de 10 minutos, céus e terra assumiram tonalidades de verde, vermelho, laranja, azul e violeta, e alguns se apavoraram pensando no fim do mundo. Em seguida, o sol voltou ao normal, como se nada de extraordinário houvesse ocorrido. Esses fenômenos foram credenciados oficialmente pela Igreja Católica. Em 13 de outubro de 1930, o Papa Pio XI reconheceu o evento de 1917 como um milagre. Os relatos originais foram documentados em interrogatórios do clero local e em jornais da época. Em 1919, Francisco e Jacinta adoeceram e morreram de gripe, enquanto Lúcia tornou-se freira e viveu até 2005. As crianças escreveram segredos proféticos reservados ao bispo. O último, o terceiro segredo, só foi divulgado pelo Vaticano em 2000. Esse atraso alimentou novas suspeitas. Se só se revelaram visões de um papa ferido em atentado, o que teria sido omitido por décadas? Esse mistério secreto mostrou que, sob as aparências religiosas, havia margem para conspirações e especulações, especialmente no universo conspiratório da internet.
A explicação oficial é divina: Nossa Senhora de Fátima. Para os fiéis, as crianças realmente viram a Virgem Maria e receberam uma mensagem para a humanidade. E, de fato, nada nas Escrituras proíbe milagres assim. Porém, há quem interprete tudo de outra forma. Pesquisadores independentes lembram que muitos fenômenos poderiam ser explicados pela psicologia das multidões e pela fisiologia humana. O físico August Meissen, Universidade Católica de Lovaina, argumentou que milagres do Sol, como o de Fátima, são efeitos ópticos da retina devido à intensa observação direta do Sol. Em poucas palavras, ao olhar por tempo prolongado para uma forte luz, surgem imagens residuais, ilhas coloridas, dança de chamas, que se refletem na vista. Em ocasiões religiosas semelhantes, em Tilly-sur-Seulles, 1901, Heroldsbach, 1949, Kibeho-Ruanda, 1983, e outras centenas de casos, fiéis experimentaram danças do sol idênticas, sem realmente mover o astro. Em Fátima, muitos viram o fenômeno a até 18 quilômetros de distância, o que desafia explicações de alucinação coletiva limitada. O padre católico Carlo de Marti observou justamente isso. O evento não se restringiu aos pastorinhos, nem pode ser descrito como mera histeria de massa. No campo científico, foram propostas até hipóteses atmosféricas. O criptocientista Joe Nickell sugeriu que um halo solar, parélio ou cristais de gelo na atmosfera poderiam criar o efeito de disco cintilante. Em resumo, a visão do Sol dançando poderia ser uma ilusão combinada: deslumbramento, nuvens dispersando-se e céus multicoloridos fruto da fisiologia ocular. Mas, por outro lado, De Marti ressalta que participantes de variadas condições sociais, cientistas, céticos e camponeses, testemunharam a mesma coisa na mesma hora. Para ele, a ciência não consegue explicar por completo esse sincronismo perfeito. Enquanto fé e ciência debatem causas naturais ou divinas, outras vozes ousam especular. Hipótese extraterrestre. Alguns ufólogos acreditam que Fátima foi contato imediato com seres de outro mundo. Apontam que, além da dança do Sol, houve relatos de luzes estranhas e objetos metálicos. Em setembro de 1917, testemunhas viram cabelos de anjo, filamentos brilhantes e objetos voadores de diversos tamanhos, às vezes lembrando discos voadores clássicos. No milagre do Sol, uma nuvem estranha revelou um globo prateado que emitiu um feixe de luz até a azinheira, como um elevador luminoso. O objeto então executou uma série de manobras. Girou em espiral, fez voo rasante a 30 metros do chão. Após breves movimentos, atingiu parte da multidão com uma onda de calor inexplicável. Relatos dizem que roupas ensopadas secaram instantaneamente e até para-brisas foram danificados pela onda de calor. Em seguida, o disco subiu e 3 entidades foram vistas acenando de dentro dele antes de desaparecer. Essa descrição faz muitos fãs de OVNIs tremerem de excitação. Para eles, tudo parece cena de ficção científica. Não seria surpresa, dentro dessa lógica, que um mestre alemão de ficção dessas fosse consultado pelo Vaticano depois do evento. Enquanto ainda era padre, o jovem Joseph Ratzinger ouviu essas histórias antes de se tornar cardeal Ratzinger. O escritor suíço Erich von Däniken foi ainda mais direto. Em entrevista, disse que aquele não era Nossa Senhora de Fátima, eram extraterrestres. Alegou que diferentes papas deram versões conflitantes sobre o fenômeno. Logo, suspeitaria de ocultação. E afirmou que a Igreja não nos contou a verdade sobre Fátima. Claro, são hipóteses polêmicas, mas o público conspiracionista adora considerá-las. Hipótese espiritual, uma visão divina ou demônio disfarçado. Foi a explicação oficial.
Nossa Senhora do Rosário apareceu às crianças, falando de guerra, paz e penitência. Nem todos, porém, aceitam sem questionar. Críticos como o jornalista Alfredo Barroso afirmaram que o milagre teria sido usado politicamente pelo governo salazarista, tornando-se arma de arremesso contra a República, contra o comunismo, sob a égide do ditador Salazar. Outro crítico, João Ilharco, chegou a chamar Fátima de embuste, sugerindo que padres enriqueceram com ofertas e usaram truques, espelhos, sugestão para enganar multidões. Para eles, a mulher mais brilhante seria apenas um fenômeno natural ou farsa bem montada. Esses argumentos não agradam aos fiéis, mas garantem tensão na narrativa. Fenômeno interdimensional. Esta é para os fãs de paranormal. Alguns teóricos mais esotéricos dizem que a Senhora não seria nem humana, nem alienígena convencional, mas sim um ser de outra dimensão, um tipo de portal místico que se abre em momentos de necessidade. Não há registros acadêmicos sobre isso, mas na internet circulam fóruns falando de portais interdimensionais em Fátima, Garabandal e Medjugorje. A ideia é que seres de outra realidade usariam símbolos religiosos para interagir conosco. Essa teoria não tem provas concretas, apenas serve para inflamar a imaginação dos entusiastas. E se a pequena azinheira de Fátima fosse uma porta mágica para outro universo? Experiência de massa / ilusão coletiva. Neste campo entram psicologia social e fenômenos ópticos. Pesquisadores céticos apontam que a fé extrema e a expectativa criada poderiam produzir uma alucinação coletiva. O professor Auguste Missen explica que objetos inanimados, como o Sol, parecem mover-se quando a retina fica superestimulada. Além disso, o fenômeno espalhou-se pelo país, e relatos dizem que pessoas afastadas mais de 20 quilômetros acharam que viram o mesmo espetáculo. Sabe-se que grandes grupos podem induzir visões similares em muitos indivíduos ao mesmo tempo. Isso explicaria os cores vivas e o movimento do Sol como um truque da visão humana. Contudo, até hoje há quem aponte que ambos crentes e descrentes viram o mesmo, e que curas inexplicáveis ocorreram no meio da multidão. Algo difícil de reduzir à mera imaginação. Se essas teorias o deixaram intrigado, inscreva-se no canal Conspiratorium e deixe seu like agora mesmo. Isso nos ajuda muito a divulgar ainda mais o canal. Seja qual for a verdade, Fátima gerou uma montanha de documentos. O padre Manuel Nunes Formigão, encarregado pela igreja, colheu depoimentos na própria cova da Iria logo após cada aparição. Seus registros ressaltam detalhes concretos, roupas ofuscantes, recitação de orações, que destoam de explicações criacionistas de milagres fáceis. Muitos historiadores conservadores lembram que o evento se encaixa nos padrões da moderna casuística ufológica, seja qual for sua natureza. Já estudiosos críticos reúnem jornais e telegramas da época para analisar interesses políticos. Como vimos, o regime de Salazar endossou o culto a Fátima, usando-o para promover o nacionalismo católico. Isso faz de Fátima um fenômeno de várias camadas: religioso, social e, para alguns, conspiratório. Não podemos falar de Fátima sem citar outros fenômenos similares. Em vários países, peregrinos reportaram visões marianas, acompanhadas de espetáculos luminosos dignos de ficção científica. Por exemplo, Garabandal, Espanha, anos 1960. Envolveu 4 meninas que afirmaram ver a Virgem e preveram milagres. Medjugorje, Bósnia, desde 1981, trouxe 6 videntes jovens que relatam aparições diárias e fenômenos de luz. Mesmo sem semelhanças exatas, essas histórias alimentam a ideia de um padrão global. Casos como o de Kibeho, Ruanda, 1981 a 89, foram oficialmente reconhecidos pela Igreja
inclusive com relatos de Dança do Sol, em 1982. Relatórios de ufólogos mencionam ainda aparições luminosas em santuários como Ryushiv, Roshiv, Ucrânia, Częstochowa, Polônia, e até Walsingham, Inglaterra, nos quais o fenômeno solar extraordinário acompanhou eventos religiosos. Essas coincidências sugerem a alguns que há algo em comum. Seria Fátima apenas um episódio entre muitos contatos estranhos relacionados à fé e ao desconhecido. Por fim, não podemos ignorar as teorias conspiratórias mais ousadas. Há quem acredite, por exemplo, que o Vaticano possui arquivos secretos sobre Fátima que nunca serão abertos. O fato de o terceiro segredo ter sido divulgado apenas em 2000 gerou memes na internet. Afinal, se foi prevista uma visão de Papa morto e nada de mais sinistro apareceu, por que tanto alarde? Como nos mostrou o caso dos papéis de Pandora ou do papado, documentos históricos podem permanecer hermeticamente fechados por motivos desconhecidos. Somente pesquisas futuras é que poderão, talvez, revelar se Fátima é só o que vemos, ou se há muito mais por trás daquela luz extraordinária. No fim desta jornada, permanecem perguntas. Foi o céu iluminando fielmente a Terra? Ou teria sido um navio alienígena pairando disfarçado de milagre? Há ainda a ideia excêntrica do portal interdimensional, que mistura física quântica com teologia pop. Cada espectador, acreditando ou não, sentirá frio na espinha ao contemplar as testemunhas de 1917. Enquanto isso, o canal Conspiratorium continuará explorando esse e outros mistérios. Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nossos próximos vídeos cheios de segredos e tensão crescente sobre o inexplicável. Afinal, em temas assim, o mais importante é manter a mente curiosa e aberta, e o coração acelerado até o último segundo.